Cláudio Humberto chegando por aqui. Esse primeiro semestre, né, Cláudio Humberto, é um semestre de despedidas do governo federal. Vão saindo ali os ministros, vão se candidatando. Muito se tem a discussão aí em Brasília se realmente os presidentes ficam à frente ali do país por 4 anos, porque com o ano eleitoral, as pastas se indo, nem sei, alguns falam em aumentar, né, os mandatos. Sabe-se lá. Boa tarde, bem-vindo, Cláudio Humberto. Olá, Paula, tudo bem? Muito boa tarde. Um ano começa animado, né? Ontem foi o início foi a retomada, né, das atividades do Poder Legislativo, do Poder Judiciário. Agora teremos notícias todos os dias produzidas por essa gente. Ou se teremos. E a tal da comissão da CPMI, do INSS, né? Parece que o deputado Alfredo Gaspar protocolou hoje um requerimento que pede a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. Eu comecei, inclusive, o jornal de hoje, eu acho que foi no primeiro bloco, que eu conversei com os senadores Alci Lucas, que ele é integrante da CPMI, e ele falou, olha, a gente não quer acabar a comissão sem antes ouvir o Lulinha e também o Frei Chico. Mas ele falou, acho difícil de a gente conseguir, e também questionou e criticou bastante lá os sigilos colocados por Dias Toffoli em toda a investigação do Banco Master. Será que vai? Eles vão prorrogar por mais 60 dias a comissão, mas você acha que eles vão conseguir dessa vez escutar esses dois personagens tão importantes aí das fraudes bilionárias aos aposentados e pensionistas? Paula, é difícil mesmo, né? Porque já houve uma tentativa anterior, mas a bancada do Partido dos Trabalhadores e demais partidos de esquerda impediram, fizeram um barulho danado, a maior confusão e impediram a convocação tanto de Frei Chico quanto de, por exemplo, o Lulinha e outros personagens, né? Inclusive pessoas que denunciam o relacionamento do careca do INSS com o próprio filho do ex-presidente da República. Hoje, por exemplo, o portal Metrópolis publicou uma reportagem mostrando que um dos ex-funcionários do careca do INSS, o careca se chama Antônio Camilo Antunes, né? Um dos funcionários, ex-funcionários, que pediu para não ser identificado, porque teme pela sua própria segurança, ele inclusive fez a revelação, o relato dele por escrito, né, para o site. E ele disse que o careca do INSS o tempo todo se jactava do relacionamento que tinha ou que tem com o filho do presidente da República. Sempre se referia a ele por palavras e gestos, ou quando se referia a ele em algum lugar que não podia falar em voz alta, ele fazia ou mostrava a mão com 4 dedos para indicar que era o filho do presidente Lula. Também ele disse, esse funcionário, que o careca do INSS se referia a isso, à sua ligação com o Lulinha, inclusive em reuniões com parceiros comerciais, etc. e tal. Era, portanto, uma questão bastante conhecida, né? Esse cidadão, inclusive, está se sentindo ameaçado e por isso foi que pediu para não ser identificado. Ontem, a CPMI, na CPMI, no dia da reabertura, da retomada das atividades do Congresso, do Poder Legislativo, em poucos minutos, Paula, foram 40 requerimentos protocolados na CPMI do INSS. 12 deles assinados pelo próprio relator da comissão, o deputado Alfredo Gaspar. E um desses requerimentos era exatamente esse que você mencionou, de quebra dos sigilos bancário e fiscal do filho do presidente da República. O presidente da CPMI, que é o senador Carlos Viana, também disse que vai insistir em recolocar em votação a convocação de Lulinha. Ele tem muito a explicar. Até o fato de, quando começou essa confusão toda com a deflagração da operação da Polícia Federal em abril do ano passado, ele se mandou do Brasil, foi embora para Madrid. A oposição acredita que essa é uma rota de fuga do filho do ex-presidente da República, do atual presidente da República, e por essa razão ele precisa ser convocado para prestar esclarecimento. A situação é que ele anda muito enrolado mesmo, né, em toda essa questão. E ele tem uma grande oportunidade, inclusive, de demonstrar o contrário. Se ele é inocente, perante a CPI, perante o país, ele pode demonstrar isso, tem a oportunidade de demonstrar isso. Não se sabe ainda se haverá ou se haveria essa possibilidade. Esse ex-funcionário, veja como ele está enrolado,
Esse ex-funcionário do Careca do INSS contou ao site que o Careca do INSS pagava uma mesada de R$ 300.000, ele confirmou essa história, R$ 300.000 à Lulinha e antecipou 25 milhões. Ele não mencionou a moeda, mas provavelmente foi em reais, né? 25 milhões foram antecipados em função de dois projetos, o Projeto Amazônia e o projeto Teste de Dengue. E o Lulinha era parceiro, segundo essa denúncia, do Careca do INSS, sobretudo em negócios que envolvem sempre valores astronômicos, né, no Ministério da Saúde. Imagina, quem vende uma vacina para o Ministério da Saúde vende dezenas de milhões, talvez até centenas de milhões de unidades. E com ele, isso custa sempre muito caro, né? Centenas de milhões de reais, de dólares, é muito dinheiro envolvido, é por essa razão que gente assim, sem muito escrúpulo, como é o caso, parece ser o caso do Careca do INSS, atua com um vigor maior. É. Agora, é difícil, né? Vamos ver se eles conseguem levar, mas a gente sabe tudo que tem por trás disso tudo, né, o Cláudio Humberto? Agora, Paulo, Fale. então, olha, só assim, o governo aparentemente dá sinais de que pretende, de alguma maneira, esvaziar um pouco esse ímpeto da CPMI do INSS, finalmente apoiando uma CPI do Banco Master. Ó, Foi o que disse o líder do PT hoje na Câmara. Disse que eles, não, nós vamos apoiar, nós vamos assinar, porque até agora os deputados e senadores do PT e de partidos, aliás, são proibidos pelo Palácio do Planalto de assinar requerimento criando CPI para investigar o Banco Master. Eu acho que é meio que, olha, com CPI, é, CPI se paga, né? Quer dizer, se utilizando de uma CPI para tentar neutralizar a outra. Enfim, quem sabe isso acontecerá. O importante é que tudo seja investigado. é, exatamente, né? Que não sejam comissões como armas políticas, mas como armas de investigação aí para a sociedade, né? E para essas respostas que a gente precisa. Vamos ver o que vai acontecer, porque duas comissões com os dois maiores escândalos no último ano de governo em ano eleitoral, é ter coragem, Cláudio Berto. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. É muita confusão pela frente. Ô, beijo, até amanhã. Beijo, até amanhã, bom trabalho.